pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre apraxia de fala. A gente tem recebido várias mensagens com essa dúvida, então hoje a gente vai conversar um pouco de uma forma mais leve e depois a gente vai fazer uma série aprofundando um pouquinho mais nesse tema, tá bom? Eu sou a Roberta Navarrete, fonoaudióloga com experiência na área de alfabetização e linguagem. Então vamos lá. Uma das dúvidas que a gente tem recebido é qual a diferença do atraso de fala e linguagem e da apraxia. Então, primeiro, um cuidado que a gente tem que ter. Quando aqui no Brasil começou a se falar em apraxia, virou um diagnóstico meio da moda, assim. Então, toda criança que não fala tem apraxia de fala. E não é bem assim. Outra coisa. Quem dá o diagnóstico é o fonoaudiólogo, único e exclusivamente. É um diagnóstico fonoaudiológico. Então, o fonoaudiólogo ele pode encaminhar para o neuro pedir alguns exames para fazer um diagnóstico diferencial, descartar outros transtornos. Mas quem fecha o diagnóstico de apraxia de fala é o fonoaudiólogo, tá? Então, se a gente for pensar assim, uma criança que ela está demorando a falar, que tem 2 anos ainda não está falando, fala 5 palavrinhas, vamos lembrar que a gente já falou do desenvolvimento esperado. Com 1 ano é esperado que ela fale 20 palavras, com 1 ano e meio cerca de 50, com 2 anos mais de 100 palavras e construa frases simples. Então, com 2 anos, se eu tenho uma criança que não fala nada, ela realmente está com atraso, é preocupante e eu preciso procurar uma avaliação fonoaudiológica, tá? E aí, essa criança com 2 anos, o que é importante? Eu iniciar uma intervenção fonoaudiológica. Eu ainda não consigo, assim, faço uma avaliação de 4 sessões, 6 sessões, já bater o martelo e fechar um diagnóstico. Essa criança tem tal transtorno. Não consigo. Porque a intervenção vai me mostrando, de acordo com a evolução da criança, qual possível transtorno ela tem, tá? Eu posso ter uma criança com atraso e apraxia. Então, assim, a criança com atraso, ela pode até realmente estar entendendo bem as palavras, ela recebe bem toda a informação, mas ela não consegue se expressar. Então, ou ela usa gesto, ou ela leva você até o objeto que ela quer, até a água, até o iogurte, até o brinquedo, por exemplo. Mas com a nossa intervenção, a intervenção fonoaudiológica, ela vai desenvolvendo. Então é comum ela aprender primeiro os sons que eu uso mais o lábio, então como o P, o B, o M. É comum ela começar a falar palavras pequenas como dá, aqui, esse, então ela vai desenvolvendo. Na apraxia, o que acontece? A apraxia é uma dificuldade no planejamento motor da boca em produzir aquele fonema. Então a criança, ela pensa corretamente na palavra, no som, mas de uma forma bem grosseiramente falando, é como então se o cérebro mandasse a boca produzir a palavra e a boca não obedecesse, seria mais ou menos isso. Então ela pensou na palavra, como eu dei o exemplo no atraso, ele pensou em falar dá, mas a boca não movimenta para fazer o som do D. Então pode ser que saia A, ou amanhã pode ser que saia dá, ele consiga falar, e depois de amanhã ele já não consegue mais. Então tem uma instabilidade. Qual a diferença na intervenção? Na apraxia eu preciso de uma intervenção maior, uma quantidade maior de semanas, de vezes por semana, de sessões por semana, tá? Essa criança precisa repetir mais vezes determinado fonema. E, por exemplo, mais pra frente, se eu for pensar, a criança desenvolveu a fala, ela está conseguindo falar, mas com muitas trocas. E é comum, às vezes, principalmente na escola, eu escuto muito assim: nossa, mas essa criança faz fono desde 2 anos e ainda fala tão errado. É um dos sinais da apraxia de fala. Então, a fono está trabalhando, o profissional está trabalhando determinado fonema, mas a criança evolui e às vezes regride. Então, principalmente na produção do fonema. A linguagem em si, se for só apraxia, porque ela pode estar associada com outro transtorno, por exemplo, ter síndrome de Down e apraxia,
estar no espectro do autismo e ter apraxia. Se eu for pensar só na apraxia, a linguagem pode estar preservada, então ela consegue mentalmente produzir frases, ela está bem, avançando bem na alfabetização, na consciência fonológica, mas quando vem para expressão, para a palavra propriamente dita, vem a dificuldade. É uma criança que persiste mais nos erros que ela produz, tá bom? Mas a gente vai falar mais sobre isso, o que é apraxia, como identificar, para quem encaminhar, e deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, tá bom? Isso aí. Tchau, tchau, pessoal!